Boa noite. Um hábito perigoso. O uso de cigarros eletrônicos cresce rapidamente entre adolescentes e jovens, impulsionado por propagandas nas redes sociais. Médicos alertam sobre os riscos da dependência e para as doenças graves que esses dispositivos estão causando. Eu vi tomografias de jovens que pareciam tomografias de homens e mulheres que haviam fumado por mais de 50 anos. Tomografias que mostravam um pulmão completamente comprometido. Um estudo revela que a quantidade de nicotina nos vapes é até 6 vezes maior que no cigarro comum. No cigarro tradicional são mais de 9.000 substâncias, no cigarro eletrônico são quase 2.000 substâncias, porém a maior parte das substâncias é de natureza ignorada. O que a gente sabe já é assustador do cigarro eletrônico. E os médicos também apontam: trocar o cigarro comum por dispositivos eletrônicos não é um bom negócio. Cigarro eletrônico não é alternativa de menor dano, visto que a gente está vendo por aí. Alta dependência, doenças precoces em indivíduos jovens, doenças graves até. Então, como isso pode ser mais seguro? Não é. Mesmo proibidos no Brasil pela Anvisa, é muito fácil encontrar os vapes no comércio. E quantas unidades de cigarro eletrônico o senhor vende no final de semana? No final de semana as unidades vendem uns 40, 50. E mais, nossos correspondentes mostram como outros países lidam com o crescimento do uso dos vapes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80 países já autorizaram o comércio de cigarro eletrônico. Colorido, moderno e sem cheiro de cigarro. Uma nova roupagem para uma velha conhecida. A nicotina, droga que mata uma pessoa a cada 6 segundos. Contém nicotina e outras 2.000 substâncias. O aquecimento no aparelho passa de 300 graus. Este jovem de 19 anos foi internado nos Estados Unidos com um pulmão equivalente ao de um idoso que fumou a vida inteira. Ele usava dispositivos eletrônicos para fumar desde os 13. A nova doença tem nome, EVALI, sigla em inglês para lesão pulmonar causada por cigarro eletrônico. Entre 2019 e 2020 houve um surto nos Estados Unidos com quase 3.000 internações e 68 mortes. No Brasil, o Ministério da Saúde não tem dados oficiais. Especialistas afirmam que por aqui a doença é subnotificada e confundida com Covid, porque os sintomas são bem parecidos. A EVALI causa um quadro febril, pode ter febre ou não agudo, com falta de ar, com tosse, náusea, vômitos, pode levar o paciente ao CTI. Então, quando não mata, aleja, deixa sequelas graves. Vários pacientes, quando sobrevivem, precisam de transplante de pulmão. O grande problema que nós temos no Brasil, isso é uma coisa da cultura brasileira, é fiscalizar. Não adianta a gente proibir e não fiscalizar. Fumar em local fechado é proibido por lei em todo o país. Isso vale para qualquer produto que solta fumaça, inclusive os eletrônicos. Algumas cidades e estados estão reforçando essa proibição por meio de leis locais. É o caso de Porto Alegre e da Paraíba. No próximo bloco, os perigos, a dependência, os riscos à saúde e ao comportamento dos usuários. Especialistas tiram dúvidas sobre o uso cada vez mais frequente dos cigarros eletrônicos. Que a nicotina, ela realmente age no nosso cérebro, trazendo uma percepção, uma sensação de prazer e de uma estabilização de humor. Só que é muito rápido, Então, quando os jovens falam, diminui a minha ansiedade, eu me sinto mais feliz, eu ouço muito isso em consultório, de uma certa forma é verdade. A grande questão é o que vem depois. O ideal é não começar, Mas se conseguir parar de fumar, seja cigarro convencional, seja cigarro eletrônico, nunca é tarde. Agora, vai depender do tipo de dano que o paciente acabou tendo por conta do cigarro eletrônico. Se um paciente, como eu falei, teve um dano muito grande, muito grave, a ponto de ter um transplante pulmonar, a vida dele vai ser muito mais difícil. O vapor, que eles não gostam de falar fumaça, falar vapor, realmente é um pouco mais agradável do que o cigarro, que dá aquela combustão, aquela fumaça. Só que isso é uma baita de uma enganação.
porque ele realmente traz todos os problemas que o cigarro convencional também traria, quanto a doença, porque a diferença do cigarro convencional, a fumaça tem essa combustão. Ali não tem combustão, mas tem esse vapor aquecido, e que sim, causa problemas e muitos danos em todo o epitélio pulmonar, onde vai passar os brônquios, vai causar inflamação, diminui a nossa defesa do sistema respiratório, aumenta a chance de pneumonia, e aí começa todos aqueles problemas que a gente já sabia que o cigarro convencional causaria, o cigarro eletrônico também vai causar. Fibrose pulmonar, enfisema pulmonar, que é o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer, não só câncer de pulmão, câncer em todos os órgãos que você puder imaginar, porque você vai ter alguns álcoois, vai ter alguns glicose, glicerina, tudo isso no cigarro eletrônico, água, tá? Só que aí você fazendo esse aquecimento, ele vai ter muito mais chance de causar câncer. Entre outros também, entre outros componentes químicos que tem. A gente fala que tem os metais pesados, né? Então entra também uma questão nesse sentido do cigarro eletrônico, do fumo passivo, do tabagismo passivo do cigarro eletrônico. Claro que a gente já sabe que uma pessoa que está fumando cigarro convencional perto da outra, está fazendo mal para essa outra pessoa. Mas o cigarro eletrônico tem um outro problema. Vamos supor que eu estou nessa sala fechada e estou consumindo o cigarro eletrônico. Quando a pessoa entra, eu paro de consumir, em tese ela não está sendo mais fumante passiva, só que é o fumante de terceira mão. A terceira mão porque ficou pairando no ar. Esses metais pesados não dissipam facilmente. Alcatrão a gente sabe que não tem porque é só no cigarro convencional, mas todos os álcoois, gliceróis, tudo que a gente falou, vai ter sim água também, só que vão ter esses produtos químicos que eu falei, níquel, a nitrofurantoína, tudo isso que vai ser cancerígeno pode estar. Então mesmo que uma pessoa fale, não, eu faço o meu não vai ter essência de nicotina para eu não ficar viciado, não ficar dependente. Ok, mas e todos os outros componentes que vão causar problemas nos seus pulmões? Você pode até não estar dependente, viciado na nicotina, porque não colocou nicotina ali, porque você fez o seu. Porque ninguém vai querer fazer uma droga que não vai viciar. O nome já fala, uma droga naquele caso, né? E aí, esses outros produtos todos podem e vão causar malefícios para os seus pulmões. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de que não adianta falar, não, o meu não tem isso, o meu não tem aquilo, eu faço... Não tem como saber. Se no Brasil não é permitido, se no Brasil isso é proibido, com quem você vai reclamar da procedência de um produto desse? A nicotina pode causar vários problemas cardiovasculares, principalmente, né, como AVC, né, o derrame cerebral, infarto, taquiarritmias, problemas cardiovasculares, mas principalmente a nicotina vai causar muita dependência. Essa dependência química é o que faz com que as pessoas tenham muita vontade de fumar e acabam ficando presas, né, acabam sendo reféns da nicotina. Não é só questão da nicotina, que no cigarro eletrônico já causa muito mais dependência, porque os sais de nicotina, do jeito que eles são aquecidos pelos vapores e as pessoas inalam, vão com muito mais velocidade para os alvéolos e acaba subindo para os neurônios, né, com muito mais potência, aumentando essa chance de dependência, inclusive abrindo porta para outras dependências de outras drogas. O cigarro convencional, por exemplo, não causa um problema agudo como o EVALI, que é uma doença causada pelo cigarro eletrônico direto nos pulmões. Uma inflamação generalizada nos pulmões que vai se agravando, tá? E os pulmões acabam não conseguindo funcionar. Então a pessoa pode ou vir a óbito, ou até ter que fazer um transplante pulmonar. Dentre outros problemas, né? Uma infecção generalizada, a pessoa acaba piorando tudo. Se os pulmões delas não melhoram, a gente tem casos, infelizmente, no Brasil, geralmente também de pessoas jovens, porque quem usa cigarro eletrônico geralmente é o jovem, né? E aí acaba vindo a falecer. O grau de dependência que essa droga ilícita causa, porque no Brasil não é liberado, é muito mais brutal e muito mais forte do que o cigarro convencional. Então muitas vezes eles se veem presos, reféns, como eu disse, sem conseguir parar. E eles acabam vindo procurar ajuda. E muitos dos que falavam que não tinha nicotina no cigarro eletrônico, tinha sim, mesmo numa quantidade pequena. Só que aquela história de sempre, que a gente sempre soube, né, que eles colocam poucas drogas para ir causando vício, causando dependência, e aí a gente vai tendo novamente a indústria do tabaco, a indústria do tabagismo, a grande malvadona, né, podendo fazer mais pacientes, podendo fazer mais doentes e mais dependentes como seus clientes. É o lobo vestido em pele de cordeiro. Agora, vai depender do tipo de dano que o paciente acabou
tendo por conta do cigarro eletrônico. Se um paciente, como eu falei, teve um dano muito grande, muito grave, a ponto de ter um transplante pulmonar, a vida dele vai ser muito mais difícil. Agora, eu já peguei sim casos de paciente que teve algumas lesões pulmonares menores, ou mesmo uma pneumonia, que resolveu e ficou tudo bem. Parou de fumar e vai ficar tudo bem. Tem casos e tem casos. O ideal é não começar, né? Mas se conseguir parar de fumar, seja o cigarro convencional, seja o cigarro eletrônico, nunca é tarde.